Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Hoje é mais um dia de exposição, com muita alegria. Um prazer poder acordar pela manhã e ter o contato com a palavra de Deus de uma maneira tão gostosa e tão intencional. Espero que você também esteja apreciando essa jornada, que hoje tenha sido para você uma ótima leitura, e se não foi, que seja um dia de uma leitura maravilhosa. Antes de nós expormos os 4 capítulos que vamos falar hoje, que é o 4, 5, 6 e o 7, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco e misericordioso. Suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado porque nós nos sentimos amados, Senhor. Além de sabermos que somos amados, nós também nos sentimos, porque o seu amor nos cerca, o seu amor nos envolve. Eu oro para que aquele que não tem desfrutado dessa certeza e desse calor no coração, nesse dia possa desfrutar, para que ele possa saber que ele tem um Pai amoroso e que movimentou a história para encontrá-lo. Senhor, que esse dia seja um dia de bênção para as nossas vidas, um dia de paz, que a tua paz governe nosso dia e que ela possa cuidar do nosso coração e da nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos começar com o capítulo 4. Eu amo o Evangelho de João, na verdade eu amo os Evangelhos. As histórias nos conectam com Jesus, nos conectam com a história. E a primeira história hoje aqui é a história da mulher samaritana. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais discípulos que João, se bem que não era Jesus que batizava, mas sim seus discípulos. E eles começaram a perseguir. Jesus, sabendo disso, voltou da Judéia para a Galiléia, mas ele decidiu fazer um caminho que passava por Samaria. E lá em Samaria, ele chega na beira de um poço, ele encontra uma mulher tirando água ao meio-dia. É muito importante a gente fazer aqui uma conexão com a história de novo. Eu sei que todos os expositores que vão citar Samaria vão fazer essa recapitulação aí para que você possa se lembrar. Lembra que na divisão lá em Roboão, a divisão do reino, por conta de Roboão ter ouvido o conselho dos jovens e ele teve uma debandada de 10 tribos, e das 10 tribos a capital ficou sendo Samaria. Até aí tudo bem, eles conviveram por muito tempo como irmãos, sabendo que eles eram povos irmãos, mas quando chegou o tempo que do limite do pecado deles, tanto Judá quanto Samaria foram exilados. Mas o exílio da Síria foi conduzido com uma estratégia diferente. Eles foram tirados, o povo do Reino Norte foi tirado da sua terra, outros povos foram colocados no lugar, depois alguns voltaram e houve miscigenação de povo e houve miscigenação de religião, de fé. Então os judeus olhavam para o povo de Samaria não mais como irmão, olhavam como um povo mestiço, um povo que tinha abandonado os patriarcas, ao passo que eles se olhavam como judeus. Então eles desenvolveram uma relação complicada, conflituosa. E aí Jesus passa por esse lugar, encontra uma mulher samaritana e Jesus pede água para ela. Primeiro ela se surpreende, como Jesus, sendo judeu, pede água para ela, sendo uma mulher samaritana. E aí é engraçado como Jesus escolhe uma mulher samaritana para fazer tantas revelações a respeito de si mesmo. Para ela, ele vai dizer: eu sou o Messias, esse que fala contigo. Eu sou a água, se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Pelo contrário, você será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Jesus revela o estado daquela mulher, que era um estado de rejeição e de trocas de maridos sucessivas. Ela já tinha tido 5 maridos e agora ela estava com um homem que nem marido dela era. Mas mesmo assim, Jesus para falar com ela e se revela a ela. Mesmo com toda essa condição de história, essa mulher volta para a cidade e anuncia que encontrou um homem que poderia ser o Messias. E aí então o povo crê por conta da pregação dessa mulher. Depois eles vão dizer que creem porque viram com seus próprios olhos, mas inicialmente foi a mensagem que a mulher pregou que atraiu esse povo até Jesus. Depois nós vamos ver a partir do verso 27, os discípulos voltaram e ficaram surpresos com Jesus estando conversando com uma mulher samaritana, e acaba que eles também não entendem, eles ainda não conseguiram entender a dimensão e a grandeza do Cristo.
No 43 vai falar sobre a cura de um filho de um oficial, né? Jesus ele vai falar para ele que ele pode voltar para casa, que o filho dele não vai morrer, e quando ele chega em casa ele constata que de fato o filho ficou bom na hora que Jesus havia dito, e então dá glória ao Senhor. No capítulo 5, nós temos outra história emblemática, né, de um homem na beira de um tanque chamado Betesda. Esse homem estava ali, ele era um paralítico, e esse tanque tinha 5 entradas, e aqui o texto vai dizer que de vez em quando, de tempo em tempo, um anjo vinha e mexia as águas, e ali quem pulava dentro da água era curado. Esse é um texto curioso. Por quê? Porque aqui nós não vemos nenhuma cura específica por alguém que pulou dentro do tanque de Betesda e foi curado porque um anjo movimentou as águas. Então nós temos algumas hipóteses aqui, e a hipótese mais aceita é que isso aqui era uma ideia pagã já dentro de Israel. Não era algo, era uma, como se fosse uma superstição, né? Nós não temos nenhum relato que prove que as pessoas pulavam dentro desse tanque e eles eram curados, mas essa era a expectativa do paralítico, né? De pular ali dentro e ser curado. Mas ninguém podia levar ele era paralítico, ele acabava nunca chegando lá. E a ideia ainda dessa fé, dessa crendice, era que tinha que ser o primeiro. Então, imagina, eles ficavam ali à volta esperando que talvez em algum momento Deus operou um milagre ali e eles criaram ali um padrão, né? Querendo que aquilo acontecesse todas as vezes. Mas fato é que aquele homem não era curado, estava ali, tinha 38 anos, mas o Senhor chegou naquele lugar e o Senhor o curou. E o Senhor pergunta para ele, né, perguntou se ele queria ser curado. Ele falou que ele queria, mas ninguém conseguia colocar ele lá. Então o Senhor o cura, e era um sábado. E o Senhor pede para que ele, mais uma vez, Deus mostrando que é Senhor do sábado, manda ele se levantar, pegar a cama dele e andar. E aí os fariseus vão implicar porque aquele homem que é paralítico há tantos anos agora está carregando a cama no dia de sábado. Se nós mostramos como a tradição ela pode ser perigosa e fazer com que nós abandonemos princípios claros do Evangelho. Aqui o homem tinha ficado paralítico, nesse momento ele tinha entregado todos os sábados da história dele para o Senhor. E agora o Senhor do sábado pede para que ele ande, e para que ele pegue a cama dele e ande. E os fariseus estavam preocupados porque ele havia sido curado e porque ele estava carregando a cama. E aí Jesus vai falar sobre ter a vida por meio do Filho. E aí ele vai falar que o Pai continua trabalhando até hoje. E aí os judeus queriam matá-lo não só porque ele estava violando o sábado, mas também porque ele era o próprio... porque ele dizendo que Deus era o próprio Pai, pai dele, e estava se igualando a Deus. E Jesus vai responder: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai e o Filho também, porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, ele dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. E aí ele vai dizendo que, verso 24, ele vai falar o texto famoso, né? Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Aí ele vai dizendo que vai chegar a hora que os túmulos vão se abrir, que eles vão ouvir a voz, e as pessoas vão se ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E aí depois ele vai dizer sobre o testemunho, que o Pai testifica sobre ele, que o João Batista testificou sobre ele. Esse é o final do capítulo 5. No capítulo 6, vai falar sobre a primeira multiplicação de pães. E então é interessante estar chegando a festa, a Páscoa aqui, e bem na chegada da Páscoa, Jesus providencia pão e peixe através de uma multiplicação, porque estava o pessoal ouvindo ele ali há muito tempo, e acabava que não tinha como eles irem se alimentar, e Jesus, tendo compaixão deles, decide dar alimento a eles. Mas eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos não tinham como comprar, Jesus ainda provoca eles, falando que eles tinham 200 denários, que mesmo com 200 denários, Felipe vai dizer que não era capaz de comprar pão para tanta gente. E aí apresentam a ele um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e ele faz um milagre tão maravilhoso que é multiplicar pão para aquela multidão toda. Nessa história que Jesus
pede para que os discípulos entrem no barco, passem para outra margem, e depois o barco começa... os discípulos começam a ver uma grande tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, entra no barco, acalma o mar. Pedro anda sobre as águas também nesse episódio, e eles estavam ainda com o gosto do pão e do peixe na boca, quando eles começam a temer. Nenhum milagre fez com que a fé deles estivesse pronta para poder vencer uma tempestade. Então o Senhor chega, acalma a tempestade, chama-os de pequena fé, e logo em seguida... Jesus chega do outro lado, e no outro dia as pessoas vêm atrás dele de novo. E Jesus, ele percebe aqui um padrão. Ele vai dizer assim: vocês não estão vindo atrás de mim por causa das palavras que eu preguei ontem. Vocês estão vindo atrás de mim atrás do pão que eu multipliquei no deserto. Então Jesus expõe a natureza da busca daquele povo. E aí nós vamos perceber que Jesus aqui vai dar um dos seus sermões mais emblemáticos. Jesus vai dizer que eles precisavam comer do seu corpo, beber do seu sangue, que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu. E aqui Jesus apresenta o conceito de comer do teu corpo e beber do teu sangue, que nós vamos, mais para frente as pessoas iriam entender e nós entendemos. Que falava a parte de ter comunhão com ele, e nós simbolizamos isso através da ceia do Senhor. Então, para eles, nesse momento, como assim vamos comer do corpo dele, vamos beber do sangue dele? Inclusive, a igreja primitiva foi acusada de canibalismo por causa desse linguajar, porque eles não entendiam que não estavam falando de comer o corpo ali físico, beber o sangue dele como se fosse um canibal, mas estavam falando de ter comunhão com ele, de entender que ele é o pão que nos alimenta, ele é o pão que nos sacia. Por causa disso, muitos discípulos começam a abandonar Jesus. É nesse momento que Jesus olha para os 12 e fala: se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então aqui mostra que os discípulos não queriam abandoná-lo. Jesus expõe que haveria um dos 12 que seria o diabo, que é o diabo, e ele estava falando isso referente já a Judas, que havia de traí-lo. E por fim chegamos no capítulo 7. Depois disso, percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. Aqui Jesus faz um drible nos discípulos deles, né? Ele diz: não podem ir, que não chegou o meu tempo de subir ainda na festa, porque o povo queria pegar ele lá, né? Todo mundo sobe, depois que sobe, ele também vai, mas aí ele vai em secreto. E depois de algum momento que ele está ali em secreto, ele começa a ensinar no templo. E ele vai falar que vai falar sobre a conexão entre ele e Moisés, né? Falando que eles não ouviram Moisés e que quem julgaria eles era a própria lei de Moisés, porque ele estava escrito nas Escrituras e eles estavam rejeitando as Escrituras. Então eles estavam rejeitando o ensino de Moisés, porque Moisés falava do Cristo. O 25 ele vai falar sobre isso, sobre Jesus ser o Cristo, né? Ele vai falar sobre que ele não tinha vindo dali, e todo mundo fica confuso, dizendo assim: pô, mas o Cristo nós não deveríamos saber de onde o Cristo vem. Aí outros falam: não, o Cristo deveria vir de Belém, Cristo deveria ser da linhagem de Davi. Tudo isso Jesus era, mas eles não conseguiam conectar o fato de que Jesus era crescido em Nazaré, que Jesus podia ser conhecido, que sabia o nome do pai de Jesus, sabia uma profissão do pai de Jesus. Então isso deixava eles inconformados e também gerava incredulidade neles, né? Finalmente aqui no verso 45, finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes sacerdotes. Eles não fizeram nada contra Jesus, e os chefes ficaram: por que vocês não trouxeram ele? E aí os guardas falaram: rapaz, ninguém fala como ele fala. E aí, mas vocês também creram? E aí ficaram indignados porque os guardas não tinham feito nada contra ele. E por fim eles terminam dizendo que normalmente não vinha profeta da Galiléia. Nicodemos ali ainda vai tentar dar uma palavra para apaziguar, dizendo que teria que ouvi-lo primeiro antes de fazer o julgamento. E aí é nesse contexto que os judeus vão dizer assim: mas poxa, não vem profeta da Galiléia. Queridos, essa é a nossa leitura de hoje. Espero ter trazido você para dentro do texto, feito você olhar para ele de uma maneira mais clara. Mas eu quero muito que você olhe para o Evangelho de João como um convite a conhecer mais profundamente o Cristo que te salvou, que se revelou à mulher samaritana, que curou o filho de um guarda do rei, que curou um paralítico na beira de um tanque, estava esquecido, e que disse ser, e nós cremos nele, que ele é o pão da vida, que ele é o próprio Deus, que essa verdade inunde teu coração, e que se houver insatisfação, sabe, aquela insatisfação crônica na tua vida, onde você nunca consegue se sentir feliz, que essa satisfação seja dissipada
porque você experimentou do pão da vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.